Aleluia. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a quem sejais meus imitadores. E por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar aqui sobre essa palavra, os aios. Eu nominei essa palavra o seguinte, aios, mestre que gostam de crianças. Graças a Deus, estou bem. Mestre que gostam de crianças. Você já se perguntou que talvez você possa ser mentoreado, pastoreado, cuidado, liderado, até mesmo seu patrão, ele pode ser alguém que gosta de criança? Você já viu que tem pessoas que não gostam de criança, não gostam de andar com adultos? Você já percebeu que tem pessoas que não gostam de andar com pessoas maduras? Você já percebeu que tem pessoas que não gostam de andar com pessoas questionadoras? Meu nobre pastor Toninho, quanta honra. Prima. Porque sim, tem pessoas que não gostam de andar com pessoas inteligentes. Não gostam de andar com pessoas maduras, questionadoras. Não, eles não gostam. E aqui é o que a Bíblia chama de aios. É o texto de 2 Coríntios 4, quando Paulo fala, embora tendo muitos aios. A linguagem de hoje, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, Paulo vai falar o seguinte: não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se fossem meus próprios filhos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã. Então a NTADH vai dizer mestres na fé cristã. Ainda que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai. Em outra versão, diz o seguinte, embora, 1 Coríntios 4,17, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Então, queridos, perdão aí. Então, Paulo está divertindo aqui e eu quero falar sobre isso. Então, Paulo fala assim, embora vocês possam ter 10.000 aios, só podem ter um pai. Quem são os aios? Os aios são pessoas, são os líderes, mestres, são pastores, são chefes, são amigos, são pessoas que gostam de criança, que gostam de pessoas imaturas, que gostam de pessoas mal resolvidas, que gostam de pessoas inconstantes, que gostam de pessoas com falhas, pessoas que sempre precisam de ajuda, como uma criança. Por quê? Porque ele se sente adulto, ou porque ele se sente superior, porque ele se sente por cima da carne seca. Sabe quando uma pessoa está se sentindo por cima da carne seca? É o que Paulo está falando dos aios. Os aios, eles podem ser numerosos, os aios podem ser a maioria, os aios podem ser trocados, eles podem até ser substituídos. Mas pai é somente um, não pode ser, é a minoria, é ele sozinho. Não pode ser trocado e não pode ser substituído. Pai
é somente um. Existe só um pai, como também existe só um pastor. E aqui Paulo está fazendo uma defesa do seu evangelho. Paulo está defendendo o evangelho de Cristo. Paulo está defendendo a igreja cristã. Paulo está defendendo exatamente o seu ministério que ele começou, o seu apostolado, mediante a insensatez, a criancice. Os aios, eles são guardiões. Eles guardam o que tem. Eles não constroem novos caminhos. Os aios gostam de crianças porque crianças não questionam. Crianças não procuram exemplo. Criança não confronta o caráter. Eles aceitam do jeito que é. Eles confiam. Então Paulo, vendo algumas coisas erradas que estavam acontecendo na cidade de Corinto, Paulo chama os crentes para que houvesse uma mudança. Paulo chama os crentes para não olhar somente para o que as pessoas falam, mas também olhar para o exemplo. Porque é muito fácil você seguir alguém que está na live, é muito fácil seguir alguém que você vê na igreja. Eu quero ver você caminhar com alguém. Eu quero ver você ver alguém passar pelos sofrimentos que Cristo passou, tirando aí a morte de cruz, pela humilhação, pela dor. Eu quero ver você passar pela perda, pela quebra. Eu quero ver você tirar algo que você ama, algo que você fez, e você continuar dando glória a Deus. Paulo, ele enfatiza esse evangelho de dor, de sacrifício. Paulo, ele chama as pessoas a olhar para a sua humildade, para o seu amor, e convida eles, olha, vamos rever os caminhos. Paulo quer que eles olhem para o caminho do discipulado. Porque o discipulado, ele tem que ser intencional. Ele tem que ser relacional. Paulo queria que fosse ensinada a doutrina de Cristo, da cruz de Cristo. Então Paulo começa esse texto, esse versículo, e no meio dele, como se diz o epílogo, Paulo está contrapondo alguns judaizantes que levantaram uma chama apontando para Apolo e para Cloe. Cloe era uma irmã bem resolvida e que ela tinha na sua casa grupos de oração, de estudos bíblicos, e ela ouviu falar de Apolo e começou a semear contendas, questionando o apostolado de Paulo. Então Paulo, ele chama as pessoas e fala, olha, vocês não podem ficar desse jeito. Vocês não podem ficar seguindo esses aios. Você não pode ficar seguindo esses mentores. Você não pode seguir esses pastores que você conheceu na internet, que você conheceu, que você passou a frequentar. Vocês têm que ser imitadores. O desejo do Pai não é que nós sejamos seguidores, admiradores, frequentadores, participantes da igreja. Ele nos chamou para ser imitadores. E imitar é um processo do discipulado. Por isso que muitas vidas não se transformam, não mudam. Paulo chama a igreja de Corinto para uma conduta mais próxima. Por quê? Porque Paulo sabe que se eles olharem para a conduta dele, o evangelho da cruz será pregado. Mas os aios queriam aplicar o ensino do mundo, uma sabedoria mundana, algo que as pessoas estavam ensinando sem Cristo, tentando fazer das igrejas um grande clube de comunhão. E as reuniões eram aulas para se prosperar.
Paulo percebeu que a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, estava sendo perdida, abandonada, deturpada. Então Paulo chama eles para o exemplo. Olha, vocês não podem ficar somente nas palavras. Sabe, se nós queremos uma mudança, se nós entendemos que é um novo ciclo do Evangelho, se nós queremos que essa pandemia está apresentando coisas novas e derrubando coisas velhas, eu creio que essa pandemia está derrubando crentes velhos, derrubando crentes viciados, derrubando crentes que estão contaminados, que estão intoxicados por uma mensagem que não nos levou para Cristo. Essa pandemia está derrubando muitos crentes que achavam que estavam bem, porque estavam prósperos, porque estavam entrando dinheiro, porque estavam saudáveis fisicamente, emocionalmente, financeiramente, mas estavam podres espiritualmente. Essa pandemia veio para poder colocar para fora uma lepra, a lepra da idolatria que escondia nos corações de muitas pessoas que na verdade nunca não conheceram a Deus. Conheceram os aios, conheceram os seus mentores, que os tratavam como crianças, porque é muito fácil agradar uma criança. Qualquer balinha agrada uma criança. Se você chega lá com um pacote de moedas de R$1 e com um pacote de nota, as crianças vão querer a de moeda. Talvez hoje nem mais essa brincadeira dá, que as crianças são mais espertas. Mas é fácil agradar uma criança com chocolate, com uma bala, com uma bola. Mas um adulto não. É fácil você vir com palestras motivacionais com crianças, mas o adulto, o maduro em Cristo, você tem que ter conteúdo, você tem que ter unção e você tem que ter prática de vida. Você tem que ter uma vida que atesta o que você viveu. Você tem que olhar para, você tem que olhar para trás e tem que ver Jesus no seu rastro, por onde você passa. Então, queridos, Paulo então percebe e ele chama ao exemplo aqueles que estão descontentes, aqueles que ficaram totalmente, que não estão satisfeitos, que precisam ser desintoxicados, a palavra é essa, para que nós podemos começar um novo começo. Nós estamos percebendo que tem que haver uma desintoxicação de muitos que ficaram desigrejados e de outros que estão igrejados, mas sem doutrina, sem cruz, sem Cristo, sem alvo. O alvo deles é agradar o corpo, o alvo deles é agradar o povo, é agradar a liderança, é agradar as pessoas, sem saber se é ou não a vontade de Cristo. Então Paulo chama para o exemplo aos que estão descontentes. Ministério Aviva é para aqueles que estão descontentes. É para aqueles que não estão conformados com esse mundo, com a forma como as coisas estão sendo levadas. Todos somos sacerdotes, mas não agimos como tais. Uma coisa, querido, é você dizer que é de Paulo. Uma coisa é você dizer que você é de Cristo. Outra coisa é você permear os mesmos passos que o apóstolo Paulo permeou. Uma coisa é você se dizer cristão, outra coisa é você ser um cristão, ter os mesmos passos, sofrer as humilhações, as renúncias, abrir mão dos prazeres. Muitos aboliram da sua vida a humilhação, não aceitam a humilhação da cruz. E nessa abolição da cruz também desprezaram seu próprio pai na fé. No caso, no contexto, o apóstolo Paulo. Quantas pessoas que olharam para minha humilhação, os processos que eu sofri, que eu fui humilhado, e acabaram olhando para isso com um olhar de desprezo, de julgamento. Quantas pessoas que não foram humilhadas, que passaram por humilhações e foram condenadas, julgadas por passar por um processo. Quantas pessoas não quebraram e foram condenadas por quebrar, foram abandonadas como se alguém tivesse maldição. Quantas pessoas não acabaram sofrendo uma ruptura no casamento e foram abandonadas por causa de uma maldição, rejeitadas. Muitos
abandonaram o pai na fé. Então ele, Paulo, que vive para Deus, chama as pessoas ao exemplo, ao discipulado, à cruz. Mas os semeadores da sedição, eles tinham motivos diferentes. Sabe, às vezes você vai até com um propósito santo, com um propósito de crescer, mas os aios têm outros propósitos diferentes. E eles querem tirar você do seu propósito. Mas se você não tiver um pai na fé, se você não tiver um conselheiro, se você não tiver alguém que te ajude, que te conduza, que te guia, você pode ser levado por esses aios. Você pode ser conduzido por esses aios e afastar da cruz de Cristo, afastar-se do genuíno evangelho de Cristo e ficar no leitinho. Paulo fala isso lá no início, quando ele disse: eu quero dar para vocês algo mais profundo, mas vocês estão bebendo leite. Qualquer aio tem leite para dar, mas alimento maduro só os pais espirituais têm. Paulo, então, ele está usando aqui da sua autoridade espiritual. E por isso, Paulo destaca aqui uma orfandade espiritual. Ele percebe que o povo está ficando órfão espiritualmente, órfão paternalmente, órfão de uma doutrina da cruz, e eles começam a abraçar uma doutrina mundana, uma doutrina de ensinamentos baseados na vitória pessoal. E olha que nós temos visto hoje quantas pessoas, não é uma crítica, isso, né? Eu estudei coach, né? Já me intitulei como coach, hoje não mais, hoje eu sou, né, um simples servo do Senhor. Mas quantas pessoas estão gastando mais tempo buscando as sabedorias dos homens do que a sabedoria de Deus? Quantos estão mais debruçados em se enriquecer do que em se humilhar diante de Cristo, em meio à pandemia? Então Paulo, ele usa a sua autoridade como pai, porque ele é o pai da igreja de Corinto. Ele é o pai da fé daquelas pessoas que estavam sendo deturpadas. Paulo usa da sua autoridade. Eu comecei esse ministério. Eu sou pai na fé de vocês. Então Paulo percebeu que a orfandade espiritual estava conduzindo a igreja de Corinto para um evangelho sem cruz. E o que nós vemos hoje ao nosso redor é o evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz, ele vai trazer três coisas, irmãos. Ele tira a cruz, ele tira Cristo e ele tira o sacrifício. Imagina você viver sem cruz, sem sacrifício e sem Cristo. Cristo está lá pregado na cruz, igual a tradição. Ele não está mais presente. E como assim Cristo se faz presente na nossa vida através dos nossos discipuladores, através dos nossos pastores, pais espirituais. Por isso Paulo fala, você pode ter muitos pastores, você pode ter muitos mestres, você pode ter muitos líderes, mas você só tem um pai. Um pai. E Paulo chama responsabilidade para essa paternidade, porque ele vê os seus filhos se afastando com força do evangelho. E nós estamos vivendo nessa pandemia um afastamento com força do verdadeiro evangelho, que já estava afastado. O que era espiritualmente se tornou fisicamente. Então eu também pego essa palavra do apóstolo Paulo e também me posiciono. Me posiciono, porque eu também tenho muitos filhos na fé. Muitos filhos na fé. Filhos que muitas vezes eu abandonei. Que talvez eu nunca sentei para conversar, para trilhar o seu coração. Mas que bom que eu aprendi. E também, eu posso dizer que eu já fui um aio. Envolvido também com crianças, guardião.
Porque o aio, ele é um guardião, ele é um mentor limitado, é alguém que toma conta momentaneamente do rebanho, é alguém que está ali. O pastor, ele para o rebanho num canto, ele chama o aio e fala: guarda o rebanho aqui que eu vou ali no banheiro, eu vou jantar, eu vou fazer alguma coisa. E aí o aio fica ali, e ele se diverte, né? E ele brinca com as ovelhas ficam ao redor dele, e ele até pensa assim: olha, essas ovelhas gostaram de mim, mais do que o pastor. Elas estão me seguindo aqui, tão legal. Mas aí o pastor chega e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então Paulo usa da sua voz, ele usa da sua autoridade para conduzir o povo ao verdadeiro evangelho genuíno. Porque ele percebe que a orfandade espiritual estava cegando o povo e levando eles a uma sedição terrível no seu coração. Então eu creio que agora, nesse novo desafio da minha vida, eu, Alisson, não mais um aio, mas agora como autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Deus está me levando a águas profundas, querido. A cada ministração que eu dou, a cada palavra que eu falo, eu sinto Deus falar comigo de uma forma diferente. A cada vez que eu estudo, a cada vez que eu procuro algo, que eu entro no meu momento com Deus, que eu entro no meu tempo com Deus, e olha, Deus tem me levado de forma misteriosa a ficar isolado. Em Lagoa Santa ficamos 30 dias, aqui estive lá no meu irmão, fiquei lá praticamente 10 dias. Deus tem me levado a ficar isolado para ouvir a voz dele. E tenho percebido algo diferente nos nossos corações. No meu coração, no coração da Cris, dos meninos. Então ele está me levando a lugares mais profundos para me levar a lugares mais altos. Eu lembro que eu dizia, quando mais profundo, mais alto. Mais profundo, mais alto. Mais profundo, mais alto. Deus tem me levado então a lugares profundos, a entender sobre essa paternidade espiritual, a assumir uma posição de responsabilidade espiritual como nunca. Porque eu era um aio, eu tinha uma paternidade, agora eu não tenho mais uma paternidade, né? Eu creio que Deus me treinou, que esses processos me levaram a uma maturidade espiritual e agora, né, me torno alguém com uma paternidade espiritual para cuidar do rebanho. E aos poucos eu venho assumindo essa paternidade. Não às vistas, mas na palavra, no joelho, ouvindo Deus, não andando ansioso. Sabe, é tão legal que Deus tem feito, queridos. Às vezes a gente quer muito fazer as coisas, mas aí Deus ele pega você e tranca você num quarto, e as pessoas começam a fazer as coisas por você. E você começa a descansar em Deus. Porque ele falou assim: deixa que agora eu vou cuidar de você. Agora eu que vou fazer. Então eu posso dizer que eu era um aio. Mas agora, Deus está me levando então a águas profundas, a uma paternidade espiritual, uma responsabilidade sobre a cabeça de muitas pessoas, de uma geração, de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Eu creio que nós vamos levantar nesse bairro uma geração que vai impactar nações. Deus tocou no meu coração hoje de começar uma escola de missões e que todo jovem tem que fazer um curso de missões para que ele possa ver se ele tem um chamado missionário antes de fazer uma faculdade. Talvez você é maluco, mas eu já combinei com meu filho que antes dele ir para a faculdade, ele vai para Jocum, ficar lá um tempo. E se ele quiser fazer missões em qualquer outro lugar do mundo, ele vai poder ir. Porque eu não vou pressionar ele para ter uma profissão.
Se aflorar o chamado, ele vai. Se não aflorar, ele vem para a faculdade. Mas nós vamos ter uma escola de missões. Deus falou comigo hoje. Então eu estou assumindo uma responsabilidade ministerial. Igual Paulo aqui assume no texto. E isso vem porque há uma orfandade na paternidade ministerial. Muitas pessoas tinham seus líderes, mas eles se perderam. Eles não eram mais como aqueles que começaram a ser ensinados lá atrás. E você se viu perdido. Muitos mudaram de estados, não se encaixaram mais nos seus ministérios e começaram a buscar e não encontraram. Quantas pessoas não estão encontrando uma liderança, não estão encontrando alguém que realmente eles possam descansar a sua orfandade. Porque a orfandade, querido, ela faz com que se perca os modelos. A orfandade se faz que perca os valores. Muitos se tornaram órfãos porque perderam os valores. Quando você perde, por exemplo, eu tenho meus filhos e vira e mexe às vezes, eles chegam diante de mim e eles querem trazer uma regra, eles querem trazer uma posição, eles querem trazer alguém, eles querem trazer uma colocação que eu não concordo. E aí eu viro e falo assim, olha, aqui não. Pai do seu amigo pode até deixar fazer assim. Pai do seu amigo, ele pode até permitir, mas aqui não. Eu não. Eu não. Então, meu filho, a história comigo é diferente. Comigo é diferente. Então nós temos que pensar sobre isso. Quando você pede a paternidade, ela traz modelos, ela traz valores que fortalecem a identidade. E é isso que nós precisamos, valores que ressaltam a nossa identidade. Valores que fortalecem a nossa identidade. E são os nossos pais espirituais que fazem com que isso aconteça. São nossos pais espirituais que olham para o nosso caráter e dizem, olha, isso não combina com você. Essa atitude não combina com você. Esse comportamento não combina com você. Esse caminho não combina com você. Essa palavra que sai da sua boca não combina com você. Esse relaxamento não combina com você. Essa atitude não combina com você. Só quem te conhece tem autoridade para dizer isso. E os seus pais conhecem você, a autoridade. Paulo conhece as suas ovelhas. Fortalece a identidade. Todos nós temos um pai na fé, que está longe, ou que perdeu, ou que se corrompeu, ou que nos feriu, ou que nós nos permitimos ser feridos. Ou muitos estão em transição. Chegou um tempo deles caminharem com as próprias pernas, igual foi o meu caso. E para que isso aconteça, há uma transição. Quando você deixa de estar debaixo de uma paternidade para assumir uma paternidade, há um processo de transição, há um processo, de uma corrida de bastão. Queridos, eu fui muito cauteloso para abrir uma igreja. Quem acompanhou o processo, eu fui muito cauteloso. Nós vamos inaugurar agora, semana que vem, a Viva. Eu fui muito cauteloso, foram mais de 2 anos. Porque eu queria estar pronto. Porque tem pessoas que deixaram o bastão cair na transição. Ou então não encontraram uma paternidade, não encontraram alguém, não encontraram um ombro, não encontraram uma autoridade. E eles estão perdidos até hoje, lutando, sem uma identidade.
qual fase você está da sua vida? Você está perdido? Você está órfão? Sem transição? Sem um discipulador? Sem um cuidador? Sem um pai? Sem alguém que ajude a caminhar? Que ajude faça um apontamento do seu caminho? E Satanás, então, ele tem entrado nesse processo e levado muitos a sentir os sintomas da falta de paternidade. Sintomas da orfandade, como falta de amor, escravidão, sem direito à herança, não se sentindo como filhos de Deus. Então Paulo, percebendo que a igreja de Corinto caminhava um caminho errado, ele fala: gente, pare de copiar os aios. Eles não conhecem vocês. Olhem para mim. A cara abaixou. Olhe para mim. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha para mim, que sou imitador. Olhe para mim. Sofremos muito. Eu quero trazer algo aqui, olha. Porque muitos estão sofrendo por causa dessa orfandade. É um espírito de orfandade que tem tomado o Brasil. Não há uma liderança unânime, não há alguém que você possa abraçar e dizer. E isso é muito triste. Quando uma nação como o Brasil não consegue olhar para um líder, se colocar aí do lado de um presidente ou de uma nação e que muitos possam respeitá-los. Nós temos muitas pessoas respeitadas. Não estou dizendo que não tem. Tem muitos, muitos. Muitos não vencem porque estão lutando com um espírito de orfandade. Muitos não vencem porque estão lutando com uma atitude mental derrotista. Sabe o que é uma atitude mental derrotista, queridos? É uma incapacidade de deixar de ser órfão. Deixar de ser órfão quer dizer confiar novamente num pai espiritual. Deixar de ser órfão é abrir o coração novamente para um pai espiritual. Deixar de ser órfão é assumir e deixar que alguém seja o seu pai. Porque nós olhamos para Deus como pai, mas Cristo colocou homens nessa terra e permitiu, porque aqui no texto o apóstolo Paulo diz 2 vezes, como filho, vocês são como filho. Ele vai falar no versículo 14 como filhos amados, ele repete mais tarde no versículo 16 como filhos amados, e depois ele fala de Timóteo como filho amado. Nós precisamos de pais espirituais nessa terra. Ou nos tornamos pais espirituais nessa terra e geramos filhos espirituais nessa terra. Então Paulo chama todos a um genuíno caminho do Evangelho. Paulo chama porque ele quer que a igreja de Corinto não entre por um caminho de orfandade espiritual. Porque olha os sintomas, né? Guarde e anote aí se você tem um sintoma desse. Olha os sintomas de quem é órfão espiritual e quem tem realmente uma paternidade. O órfão espiritual, ele vê Deus como Senhor. Quem tem uma paternidade, vê Deus como um pai. O órfão espiritual, ele é independente e autoconfiante. Ele vive pelo amor da lei. Dar e receber. O espírito de orfandade leva as pessoas a uma insegurança e falta de paz. O espírito de orfandade leva as pessoas a se esforçar para um elogio, a buscar um elogio, a buscar a aprovação e reconhecimento do homem. Como eu já fiz isso. O espírito de orfandade tem a necessidade de conquistar pessoas e buscar impressionar Deus através de outras pessoas e não tem motivação para apenas fazer. O espírito de orfandade leva as pessoas a ter um senso de dever para ganhar o favor de Deus. O espírito de orfandade
deve ser santo para ter o fervor do Pai. Isso aumenta o senso de vergonha e culpa. O espírito de orfandade tem autorrejeição e se compara sempre com outras pessoas. Busca o confronto em emoções falsas, vícios, compulsões, escapismos, negócios e muita atividade religiosa. São os perigos de uma vida de orfandade. Um órfão espiritual tem um espírito de acusação e de exposição para melhor parecer, fazendo às vezes os outros piores do que ele. O espírito de orfandade nos toma de um jeito que vemos a autoridade como uma fonte de dor. É desconfiado em relação a eles e tem uma falta, e eles têm falta de um coração com uma atitude submissa. Tem dificuldade de receber advertências, de estar certo, fica com sentimentos feridos. Quando não está, fecha o seu espírito para a disciplina. Condicionalmente triste, sem amarras, sente um escravo, tem ambição espiritual, mas o desejo sério de alguma conquista, distinção espiritual é muito maior. Luta para aquilo que ele quer. Luta para aquilo que quer conseguir. Por outro lado, aqueles que têm uma paternidade bem resolvida, eles vivem pela lei do amor, vivem pelo descanso, pela paz, vivem totalmente aceitos do amor do Pai, porque isso supre eles. Tem um coração para servir que é motivado por uma profunda gratidão por ser incondicionalmente amado pelo Pai. Tem prazer e se deleita nas disciplinas da fé cristã. Quer ser santo e não quer nada, e não há nada que impeça o relacionamento com o Pai. Ele é positivo, ele sabe os seus valores diante do Pai, ele busca tempo de quietude, isolamento para descansar na presença do seu Pai. Ele busca afeto do Pai. Legal. Ele tem um espírito de humildade, de unidade para avaliar. É capaz de ser alegre com as bênçãos e se contentar com o que Deus tem para a vida dele. Ele ama a ponto de proteger e restaura a ponto de alegrar. Há um espírito de gentileza. Ele é respeitoso, ele honra porque os vê como ministros de Deus para o bem da sua vida. Ele é aberto, ele é paciente, ele é afetuoso, ele é próximo ao próximo, ele vive em liberdade, ele se sente como um filho, tem experiências diárias com o Pai, ele para ouvir Deus, tem uma convicção bíblica. O ser filho lidera a sua herança. Tudo que o Pai tem para ele está nas mãos dele. Olha que coisa linda. Olha a diferença da paternidade do espírito de orfandade. Jesus quer conduzir você a uma paternidade. Paulo está dizendo, irmãos, sejais meus imitadores. Nós não podemos mais ser uma igreja que nós não venhamos mais o nosso pastor. A Bíblia fala que o meu reino ele está a um braço, quer dizer, eu tenho que estar acompanhado, eu tenho que ter um discipulador, eu tenho que ter um pastoreio, eu tenho que ter uma autoridade. O chavão do mundo é essa, eu não preciso de ninguém. Nós pegamos muitos chavões que estão errados. Não é o fato de existirem maus líderes, maus pastores, de muitos se perderem, que você tem que abandonar isso na sua vida. Você não pode abandonar. O modelo de Cristo é para ser seguido. Você só tem que observar a terra que você está sendo plantado. O projeto da Viva, o nosso projeto, o meu projeto da Cris, a pastora Cris, a nossa equipe, nós somos uma equipe, somos um time. É construir uma trilha de cuidado, de zelo, de caminhar junto e de servir ao próximo. Um discipulado. Porque o que Paulo chama a igreja de Corinto para um caminho, e o caminho é a trilha, é o discipulado sendo discipulador, fazendo discípulos, sendo confrontado para ser transformado. E é verdade que muitos nunca tiveram um pai na fé. Mas você pode alterar o seu destino nessa noite.
mudando o seu coração. Mas aí, para mudar o seu coração, você tem que mudar e trabalhar contra os seus vícios emocionais, que agem no seu emocional, que agem na sua personalidade e tomam conta do seu caráter. Como eu faço isso? Primeiro, através do descontentamento, de caminhar sozinho. Segundo, busque uma convicção bíblica, se este é o caminho que Deus tem para você. Terceiro, realmente você precisa de um pastor, de um discipulador, de entregar-se a Jesus. Realmente você precisa estar num lugar que você vai ser acompanhado e você pode imitar essa pessoa. Coloque-se com quietude para ouvir a Deus. Caminhe com alguém que vai nutrir a semente de Jesus no seu coração. Caminhe com alguém que tem no corpo as marcas do sofrimento, que passou por dores, por humilhação, por perdas, por vitórias, por alegria, e continua servindo a Cristo. Caminhe com alguém que vai aquecer a sua fé diariamente. Caminhe com alguém que tem uma visão. Em Ezequiel 37 nós vemos que Ezequiel é levado a ter uma visão. E a visão que ele tem de ossos secos, mas a visão que ele segue traz os resultados. E o que nós queremos para você são isso, resultados. Caminha com quem nutre a sua semente. Muitos líderes, muitas pessoas chegaram até mim machucados e feridos. E aí, quando eles estavam prontos, restaurados, havia uma proatividade de querer sair, ministrar. Eu falei, epa, calma, meu filho. E muitos deles não gostavam. Eu deixei gente no banco por 1 ano. Eles não gostavam, eles ficavam loucos. Aí eu peguei um jovem desse, levei ele para a rua. E eu mostrei uma árvore que foi plantada recentemente. E essa árvore tinha uma guia, né, um cabo de vassoura, e amarrava essa árvore para que os ventos não viessem a destruí-la. Para que ela pudesse caminhar na direção certa. Essa guia amarrada à árvore, ao caule, é para que ele pudesse caminhar na direção certa e não percorrer os seus próprios caminhos, não seguir em tudo é o coração. Ter um pastor é ter alguém que nos mostra o caminho certo e não o caminho do nosso coração. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que caminham segundo o teu coração e querem pastores que aprovam o caminho segundo o seu coração. E por isso elas estão desiludidas com o evangelho. Porque quem sai do caminho de Deus não tem segurança para oferecer o que Deus oferece. Mesmo usando o nome dele. Quem não segue o caminho que Deus prometeu, não tem garantias de um caminho de paz. Porque não é porque somos pastores que nós temos o poder está em Cristo. Então eu expliquei que essas plantas, elas são moles, elas ficam tortas, então é necessário que venha uma guia. E que seja amarrado essa guia até que eles possam engrossar, até que eles possam ficarem prontos, erguidos, fortalecidos, fortes. Também mostrei que do lado dessas árvores, com essas guias, havia uma ripa, uma grade de madeira, outros de ferro, que era para proteger das pessoas não pisarem. Porque as pessoas pisam. E pisam. Elas se aproveitam da nossa fraqueza, se aproveitam do nosso coração que jamais se defende, se aproveita da nossa disposição, se aproveita do nosso amor, e nós com o coração cheio de vontade queremos ajudar. Então essa grade é para dizer, você não está pronto para ajudar. Não, você não está pronto. Você não está pronto. Você não está pronto. Eles vão te magoar, eles vão te ferir, eles vão te quebrar. Então é melhor você ficar aqui. Então você precisa de alguém que vai te amarrar nele com uma guia.
e que vai proteger o seu coração desse mundo, que vai proteger o coração das pessoas que querem te ferir, que vai proteger você de ter dores, e vai fazer com que você, sabe qual é a consequência disso? Você vai caminhar reto, você vai olhar somente para o céu. Você precisa de alguém, de um pastor, de um pai espiritual que aponte para Cristo. Para isso a Viva está aí. Sexta, sábado agora é a nossa inauguração. Você é nosso convidado lá na Avenida Ageu Pinho Sobrinho, 322. Seja bem-vindo ao lugar do seu novo começo. Que você possa nesta noite avaliar sobre as suas questões espirituais. Texto dessa noite, né, você que chegou agora, reveja o vídeo completo. Vai ficar gravado no Facebook. O texto é 1 Coríntios capítulo 4, verso 14 ao 16. Quando o apóstolo Paulo fala, você pode ter muitos aios, mas somente um pai. Não podemos viver sem pai, porque se nós perdemos a nossa paternidade espiritual, nós perdemos a nossa identidade. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus conduza você a andar pelos caminhos do Senhor e a ter alguém que caminhe com você, para que você possa vencer. Que essa pandemia possa falar no seu coração um desejo de realmente ser como Cristo. Você precisa imitar a fé de alguém. Eu tenho os meus imitadores que estão acima de mim. Você precisa ter os seus imitadores, como está escrito na Bíblia. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa deixar um desejo de descontentamento tomar o teu coração e realmente buscar ser cuidado, discipulado, tratado, porque muitos estão caindo, porque não tem força, um evangelho fraco, sem força, sem conteúdo, sem DNA genético, precisamos desenvolver. Essa pandemia veio porque Deus está levantando um exército. E a visão que Deus me dá, um exército de discipuladores que farão discípulos à imagem e semelhança de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fale contigo nessa madrugada. Que o Eterno transforme o seu coração. Que você tenha uma visão 360 e olhe ao seu redor para avaliar, eu preciso disso na minha vida. E não perca mais tempo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, nos vemos na sexta-feira. Deus abençoe. Kátia, muito bom ter você aqui comigo. Ivete, minha discipuladora. Rafael, meu querido. Liliane, nossa amada irmã, companheira, Michele. Que Deus abençoe a Ariadna, prima. Novos começos, nova vida, mas novas atitudes. Né, Gisele, Valéria, que Deus te abençoe nessa caminhada. Que o Senhor te fortaleça cada dia mais. E que realmente, né, Toninho, meu querido pastor, que Deus abençoe. Que nós realmente podamos olhar ao nosso redor e dizer, se eu perder a minha paternidade espiritual, se eu não entender o que é isso, eu posso perder a minha identidade. Eu preciso de uma liderança saudável, que me torne saudável. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.